Boa tarde, alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Sou o professor Eric e estarei durante o ano letivo de 2021 ministrando a disciplina de matemática para vocês. Sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa primeira aula. Na aula de hoje, iremos falar um pouco sobre os conjuntos numéricos. Vamos lá? O primeiro conjunto numérico que a gente tem conhecimento e a gente já vê durante nosso dia a dia é o conjunto dos números naturais. Você já conhece a sequência dos números naturais e com certeza já viu, que é o número 0, número 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E você já estudou que o conjunto dos números naturais pode ser representado por essa letrinha aqui, N. O primeiro elemento desse conjunto é o 0. O sucessor do 0 é o 1. E o sucessor do 1 é 2 e assim por diante. Sucessor é o número que vem logo após de um número. Então, o sucessor do 0 é 1, do 1 é o 2, do 2 é o 3, do 3 é o 4, do 4 é o 5, do 5 é o 6 e assim vai até infinito. Podemos representar o sucessor de um número natural qualquer n por n mais 1. E, como sempre, podemos obter o sucessor de um número natural. Dizemos que o conjunto dos números naturais é infinito, ou seja, a gente pode contar quantos números forem aqui adiante, o sucessor dos números, que a gente não vai encontrar um fim para os números naturais. Esse fato é representado pelas reticências no final. Quando vocês verem um conjunto com essas reticências, significa que ele é infinito. Tem uma quantidade que não acaba de números, uma quantidade grande, enorme, ao ponto de a gente não conseguir representar através da nossa escrita. Olha aqui esse exemplo. Amanhã é meu aniversário de 13 anos. No ano que vem eu farei 14 anos. O antecessor do 12 é o 11, ou seja, o que vem antes do número 12 é o antecessor e o que vem depois é sucessor. Então, o antecessor de 12 é o 11 e o sucessor de 12 é o 13. E o antecessor de 1000 é 999. Então, são alguns exemplos aqui de antecessor e sucessor que a gente vai verificar que todos os números naturais têm um antecessor e um sucessor, exceto o número 0, que ele não tem antecessor. O único número natural que não tem antecessor é 0, porque antes do 0 não tem mais nada, porque os números naturais iniciam com o número 0. A soma de dois números naturais é sempre um número natural, e o produto de dois números naturais, quaisquer, é sempre um número natural. Vamos pegar aqui dois números qualquer e vamos somar eles. 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. 2 é um número natural, que a gente representa pelo n, lembrem-se. E 3 também é um número natural que a gente representa pelo n. E a soma deles dois resulta também em um número natural, que é igual ao 5. 5 também é um número natural. O produto que a gente fala aqui, gente, é a multiplicação. Multiplicação de dois números naturais qualquer. Então, vamos pegar esses dois números também, 2 e 3. O 2 e o 3 são dois números naturais e 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 é um número natural. Então, a gente acabou de confirmar que a soma de dois números naturais resulta em outro natural e o produto da mesma maneira. Mas será que a diferença entre dois números naturais é sempre um número natural? Vamos observar aqui essas duas subtrações. 1 menos 2 é igual a menos 1. 123 menos 200 é igual a menos 77. Esses números aqui, que resultou aqui, o menos 1 e o menos 77, eles não são números naturais. Por quê? Porque número natural não tem esse símbolo aqui antes dele, o menos. Então, isso faz com que eles não sejam um número natural. Então, eles se encaixam em qual conjunto numérico? São o conjunto dos números inteiros negativos. Por isso que existiu a necessidade de criar um novo conjunto, que seria o conjunto dos números inteiros, representado por essa letrinha aqui, Z. Muitas cidades da região sul do Brasil são conhecidas pelo clima frio. Um exemplo é a cidade de Urupema, em Santa Catarina, onde foi registrada a medida de temperatura de 3 graus abaixo de zero
no início de junho de 2018. Essa temperatura pode ser indicada assim, ó, 3 graus abaixo de zero, significa a mesma coisa, ó, que esse menos 3 graus Celsius. Ou seja, o número menos 3 é um número inteiro negativo. Lembre-se de que reunindo os números naturais com os números inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros que representamos por z. Pessoal, sempre que vocês virem essa letrinha z aqui, vocês vão lembrar dos números inteiros. Inteiros é os números naturais, que foi o conjunto numérico que a gente acabou de ver, e também os números negativos. Ó, se a gente olhar daqui para cá, a gente pode perceber que aqui são os números naturais que a gente acabou de ver, né? O 0, 1, 2 e o 3. Já os números inteiros, ele também, além dos números naturais, são os números negativos. Ó. O menos 1, menos 2 e menos 3. Com os números inteiros, podemos efetuar subtrações que eram impossíveis somente com números naturais. Observe alguns exemplos. 3 menos 5 é igual a menos 2. 250 menos 300 é igual a menos 50. 0 menos 1 é menos 1. 75 menos 85 é igual a menos 10. Observem aqui que todos esses resultados aqui são números inteiros. Ou seja, são números pertencentes ao conjunto Z. Z é o conjunto dos inteiros. Uma observação importante é que, como os números naturais, podemos observar que ele é um subconjunto de Z, ou seja, n está contido em Z. O que é isso, pessoal? O que significa isso? Que todo número natural também é um número inteiro. Por exemplo, o número 1. O número 1 a gente viu lá que é um conjunto natural, né? Ó, que ele está aqui. O 1 ele é um número natural. Como consequência, se ele é um número natural, também ele é um número inteiro. Até porque n é um subconjunto de Z. Ou seja, todos os elementos dos naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Para indicar que o número menos 3 é um elemento do conjunto dos números inteiros, escrevemos menos 3 pertence a Z. Lemos, menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. Para indicar que o número menos 3 não é um elemento do conjunto dos números naturais, escrevemos menos 3 não pertence aos naturais. Menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Um exemplo dessa questão de pertence e não pertence. Vamos lá. Ó. O número menos 4, aqui nos números naturais. A gente vai colocar se ele pertence ou se não pertence. O menos 4, ó, por ter esse símbolo de menos aqui, significa que ele não faz parte do conjunto dos naturais. Então, ele não pertence. O não pertence ó, é o ezinho cortado. Então, o menos 4 não pertence ao conjunto dos números naturais. Por quê? Porque o conjunto dos naturais ó, são somente números positivos. Números que não têm o sinal antes deles. Outro exemplo aqui, ó, 5. Nos números inteiros. O 5 pertence ou não pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence, né, pessoal? Por quê? Ó, o 5, ele é um natural. Então, ele está incluso aqui. Se ele pertence a esse conjunto azul, consequentemente, ele também pertence ao conjunto vermelho. Por isso que o 5 é um número inteiro. Então, essa atividade aqui, vocês vão copiar no caderno todas essas duas questões e vão fazer o que se pede cada questão. Na primeira, vocês irão indicar os números inteiros, com números inteiros as medidas. 28 graus acima de zero, eu represento com mais ou com menos. 5 graus abaixo de zero, eu represento com mais ou com menos. E assim sucessivamente. E na segunda questão vocês vão colocar o pertence ou não pertence no lugar desse espaço aqui. Ó. No caderno de vocês podem colocar como um traço e vão completar. Por exemplo, menos 28 pertence aos naturais?
Ó, não pertence. Por quê? Porque o 28 aqui, ó, ele é um número inteiro. O 28 ele não pertence aos números naturais. E agora vocês vão fazer com essas outras alternativas aqui. Bom, pessoal, para finalizar, eu peço que vocês, antes de terminar essa aula, vocês assistam esse vídeo que está aqui no card acima, ou também aqui na descrição, que é como vocês devem fazer as atividades de vocês. Ou seja, como é a forma de entrega, por onde enviar, o que colocar no cabeçalho da atividade. Então vocês vão assistir essa videoaula que eu explico direitinho para vocês. No mais é isso, qualquer dúvida me procurem para tirar as dúvidas e na próxima aula estamos de volta. Muito obrigado por terem assistido até aqui.